Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou Head Product da Eterna Capital e hoje viemos falar um pouco aqui sobre eleições americanas, trazer um pouco dos impactos que a gente está observando nessas primeiras semanas, né, já nesses primeiros meses após a eleição de Donald Trump, com a magnitude que foi a eleição dele. Então a gente trouxe algumas das características dos movimentos que a gente está vendo e os impactos nos investimentos que isso já trouxe e que ainda vai continuar trazendo. Obviamente tem algumas variações que a gente não consegue prever, mas a gente tenta antecipar todos os movimentos, tá? Mas primeiramente para trazer todo mundo para a mesma página. Então, após uma longa campanha, né, o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, tornará posse no dia 20 de 1 de 2025. Para o seu segundo mandato, Trump será o segundo presidente da história dos Estados Unidos a servir 2 mandatos consecutivos. Então ele já foi presidente lá em 2016. Dessa vez, diferente do que foi em 2016, ele teve uma vitória muito forte. Ele ganhou em todos os swing states, que são os estados decisivos para as eleições. Teve 312 votos de colégios eleitorais, então foi uma vitória muito forte, mas além disso, ele ganhou tanto no Congresso ganhou tanto na Câmara quanto no Senado. Então isso traz ali uma força ainda maior para o Trump neste segundo mandato. Então esse é algum dos movimentos que a gente está observando. Então o Trump ele já vem com uma experiência maior por ser o seu segundo mandato, ele vem com uma força maior por ter maioria nas casas, então ele consegue aprovar as coisas de uma maneira mais forte. E a gente vê ele também com uma convicção maior. Então ele já definiu ali os seus principais, para fazer uma correlação com o Brasil, os seus principais ministros ali, quem vai tomar conta de várias das áreas principais dos Estados Unidos, ele já definiu. Então isso tudo já demonstra o que vai ser o presidente Donald Trump assim que ele toma posse no dia 20 de janeiro de 2025. Então a gente trouxe aqui algumas das características que a gente vem observando, trouxe aqui na apresentação, a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então a gente trouxe alguns dos impactos. Então um dos impactos relevantes é a imigração, né? Então o Trump ele teve um discurso durante as eleições bastante forte em relação contra a imigração, e a gente observou que os Estados Unidos nos últimos anos ele teve um efeito inflacionário mais fraco, principalmente ali em serviços, por trabalho, muito causado por conta dessa imigração que tomou posse ali de alguns empregos mais baratos. Então se houver mesmo uma política mais forte contra a imigração, então corre-se ali um risco de uma inflação mais forte causada ali por salários. Um outro impacto que aí pega bastante aqui o Brasil são as commodities, né? Tanto a parte de exportação quanto commodities. Então o Trump vem com uma política ali prometendo uma, entre aspas, guerra, não sei se tão aspas assim, mas uma guerra comercial ali contra a China. Ele já anunciou algumas tarifas até contra outros países que a gente vai entrar nesses temas, mas o ponto maior ali é contra a China. E aí tem duas balanças, né? Tem gente que defende, e a maior parte das pessoas defende que isso é positivo para o Brasil, porque se tem uma guerra ali comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil bebe das duas formas, né? Então ele exporta mais para os Estados Unidos e exporta mais para a China, e tem outras vertentes que defendem que a China meio que vai se ajoelhar para os Estados Unidos e vai ceder uma série de coisas, e aí vai ter uma relação, uma balança comercial mais positiva para os Estados Unidos, e aí sim isso poderia ser prejudicial. Então, por exemplo, ao invés de comprar soja do Brasil, a China poderia comprar de uma maneira mais forte soja dos Estados Unidos. Então tem uma vertente que defende esse lado. A princípio aqui na Eterna a gente está mais na primeira posição, que essa guerra comercial pode ser positiva assim para o Brasil, mas a gente não se apega a ideias, né? Se a gente vê que isso está se alterando, a gente também vai mudar nosso direcionamento de investimentos aqui na Eterna. Então, uma alteração de câmbio na taxa de juros, isso acaba influenciando nos países emergentes como o Brasil, as empresas mais endividadas. Então aquelas empresas que estão mais alavancadas, se a gente tem um câmbio mais forte nos Estados Unidos,
isso é inflacionário para o mundo inteiro. Se é inflacionário para o mundo inteiro, se tem taxas de juros mais altas, se a gente tem taxa de juros mais alta, para rolar essa dívida das empresas ficam mais cara. Então é um outro efeito que a gente também observa aqui nos investimentos com relação a essas empresas mais alavancadas. E para fechar essa parte, essa visão mais macro do que a gente mapeou aqui, um risco geopolítico, né, que eleva a volatilidade para mercados emergentes. Ela tem um pouco a ver com o segundo ponto que a gente comentou aqui, mas esse risco geopolítico ele pode favorecer, por exemplo, o ouro, entre outras moedas. Tem gente que defende a possibilidade de valorização de criptoativos dependendo desse cenário de guerra, geopolítica, guerra comercial. Então é algo que a gente também acaba monitorando. E tem outras pessoas que defendem que, pelo fato do Trump ser um cara mais forte, mais duro, ele pode até controlar essa questão de guerra. Não se sabe de que maneira, né? Mas ele pode controlar tanto a questão entre Rússia e Ucrânia, quanto Israel e os países ali mais voltado para a parte, a guerra ali mais voltada para a parte religiosa. Então se defende essas duas possibilidades, que ele pode intensificar essa resolução, ajudar na resolução dessas guerras. Então quando a gente olha agora, indo para mais detalhes de empresas ali que possam ser impactadas, aqui a gente trouxe algumas possibilidades, mas obviamente isso é muito mais amplo. A gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras empresas que acabam sendo impactadas, mas aqui a gente trouxe algumas visões. Então, empresas exportadoras de commodity, como Petrobras, Vale, Suzano e JBS, com a valorização do dólar frente ao real, por exemplo. Essas empresas, por ter uma receita mais ligada, apesar de ter o custo também, parte do custo ligada ao dólar, a maior parte é a receita ligada ao dólar, então isso acaba sendo positivo. Ainda que quando a gente fala de Petrobras, tem ali uma visão que a gente também vai trazer, que o Trump está defendendo uma maior produção de barril de petróleo. Se tem mais produções nos Estados Unidos de barril de petróleo, você tem mais petróleo jogado no mundo. Dessa forma, o preço do petróleo tende a vir para baixo. Então, se esse movimento de mais petróleo acontecer, ela acaba tendo um efeito negativo para a Petrobras, mas é outro ponto não correlacionado aqui com a exportação, que com dólar mais forte favorece essas empresas exportadoras. Agora, empresas que dependem de câmbio, como Azul, Gol, isso tem uma ponta negativa, né? Essas empresas, ela tem ali um custo mais ligado ao dólar. Então, se você tem uma apreciação do dólar, é ruim para essas empresas. Essas empresas, por exemplo, essas duas aqui citadas, elas já estão com alguma dificuldade. Por outro lado, outras empresas mais ligadas ali ao setor de calçados, por exemplo, como o Vulcabras, entre outras empresas desse setor, acaba sendo favorecida porque ganha competitividade em relação aos seus concorrentes de fora. E aqui a parte do setor financeiro e consumo é mais ligado à questão de juros, né? Então o juros mais forte, ele acaba impactando essas empresas, a parte de varejo, de uma maneira negativa, porque se você tem os juros mais altos, você diminui ali o apetite de compra das pessoas. Então isso acaba sendo prejudicial para as empresas ligadas ao setor de varejo, tá? Então outros impactos aqui, quando a gente olha numa parte ainda não focada só em Brasil, a gente tem uma desregulação em relação a impostos, que acaba favorecendo o mercado global. Então é uma das defesas do Trump. Então ali já enquanto ele começa a direcionar quem vai tomar conta da parte de algumas partes econômicas, já tem ali um direcionamento que aparentemente vai ser um governo que vai buscar diminuir impostos e vai ter que também diminuir a parte de gastos, né? Então já essa questão é positiva para uma maneira geral. Se você tem a principal economia do mundo preocupado com a parte fiscal, isso obviamente acaba influenciando as outras economias. Com relação ao protecionismo, é um pouco do que a gente falou já das dificuldades
e que pode abrir espaço para o Brasil, né, para a negociação do Brasil. O incentivo ao petróleo e ao gás pode derrubar o preço do petróleo. A gente também já comentou alguma coisinha ali em relação ao Petrobras, então o Trump vem prometendo maior produção via Estados Unidos de petróleo. E se isso acontece, você tem ali uma quantidade maior e isso tende a jogar o preço para baixo. Quando a gente olha isso para Petrobras e outras junior oils aqui no Brasil é negativo, né? PetroRio, PetroRecôncavo, outras empresas acaba sendo negativo, mas quando a gente olha para a inflação global, né, é algo positivo. Então isso tende a trazer a inflação para baixo. Então a gente tem duas frentes, a questão da parte de juros e moeda americana mais forte, que aí sim é inflacionária, e essas partes aqui mais micros que podem ser deflacionárias. Vamos ver quem vai ganhar nessa corda puxando para um lado para o outro, quem vai acabar sendo favorecido. Aqui a nossa visão da Eterna é que de uma maneira geral o Trump sim mais inflacionário, mas de novo a gente não tem apego a essa opinião. Se a gente identificar que tem alguma mudança nessa questão, a gente altera aqui as nossas políticas de investimento. Então, algumas coisas que já aconteceram. O Trump anunciou o Scott Bessent para liderar a política econômica. Então a gente já tem aqui um direcionamento de quem é o Scott, é alguém mais pró-mercado. Então, como eu comentei, as políticas indicadas ali são para trazer um controle maior de gastos públicos, e aí também você controla, a ideia é controlar gastos públicos para conseguir diminuir ali algum imposto nos Estados Unidos, mas ele é um cara que é bastante pró-mercado, foi gestor de um grande fundo de investimento, então o mercado olhou ali de uma maneira positiva. Então as bolsas, principalmente a bolsa americana, reagiu bem em relação à questão da nomeação dele. Então é esperado ali um estímulo, um crescimento econômico mais forte, é isso que se espera de um governo Trump. Agora, algumas medidas mais recentes que aconteceram agora nesse final de semana, a tarifa já anunciada por Trump em cima de México e Canadá, prometendo ali, se caso esses dois países não façam políticas para resolver a questão de drogas, a entrada de drogas nos Estados Unidos, uma tarifa de 25% em cima desses países vão ser aplicadas. Então já mostra ali a versão do Trump mais tarifário, né? Então essa questão já fez o dólar se apreciar, principalmente contra a moeda mexicana, e contra a China a promessa de um aumento de 10% além de cada tarifa dos produtos chineses que já tem. Então ele já prometeu uma tarifa a mais de 10% de todos os produtos chineses, e aí o presidente do Partido Comunista Chinês já respondeu dizendo que é uma ameaça bastante forte, bastante grave do Trump em cima da China. Vamos ver as próximas resoluções em cima disso. Foi algo mais recente, foi nesse último final de semana que aconteceu. Então aqui a gente já tem algum dos impactos e alguns dos fatos que o Trump vem prometendo. E o que é legal é a gente trazer os efeitos, né? Os efeitos na prática, nos investimentos, alguns setores, e o que alguns fundos de investimento fizeram aqui, a fundos de investimento que a gente é parceiro, que a gente conversa, para tentar ganhar dinheiro em cima disso. E nessas últimas semanas, principalmente em novembro, se mostrou bastante assertivo esses movimentos desses gestores em cima do que a gente chama do trade Trump, né? Então buscando ali o que o Trump vai fazer e tentar ganhar dinheiro em cima disso. Então, primeiramente, dando um passo para trás para falar do Bitcoin. Então o Trump, no final ali do seu discurso de eleição, ele começou a falar bastante sobre criptoativos. Então, quando ele ganhou a eleição, teve uma esticada muito forte aqui do Bitcoin, uma valorização bastante intensa. Então, foi um movimento já que aconteceu, tá? O Bitcoin subiu forte. Um outro movimento também que veio já na prévia, quando o Trump começou a praticamente ser consagrado favorito contra a Câmara, né? Ele era muito favorito contra o Biden, em determinado momento não foi tão favorito contra a Câmara, e depois ele virou bastante favorito. Ali a bolsa americana já começou a subir muito por conta
dos republicanos serem considerados mais pró-empresas, grandes empresas de tecnologia do que os democratas eram. Então isso fez a Bolsa Americana também subir forte. Eu não trouxe aqui o gráfico da Bolsa Americana, mas ela subiu também de uma maneira bem forte. Então Bitcoin e outros criptoativos e as bolsas, as empresas americanas, elas tiveram uma valorização já após a eleição do Trump. Aqui a gente trouxe algumas estratégias que grandes gestores estão utilizando. Então, a Verde ela fez uma pequena posição ali comprada em Bitcoin, é um movimento atípico, né? Não se via grandes gestoras fazendo esse movimento de compra de criptoativos, e a Verde realizou, mesmo sendo um pequeno movimento. Eles falam com relação às políticas mais fortes contra a China, então é característica da Verde, a gente vai ver outras empresas tendo uma exposição vendida na moeda chinesa, então é algo que está bem comum, posições montadas contra a moeda chinesa versus o dólar. Ora ela vai aparecer como renminbi, ora ela vai aparecer como yen, mas ela tem o mesmo significado, tá? Toda vez que aparecer uma palavra ou outra, elas têm o mesmo significado, que uma é a maneira mais ali de contar a parte numérica de moeda, e outra é a maneira de chamar a moeda chinesa, mas elas significam a mesma coisa, tá? Então é um movimento muito forte de venda. Outro movimento também que a Verde e outras empresas e outros fundos de investimentos estão fazendo é a compra de dólar. Então, além de Bitcoin, comprar o dólar muito por conta de uma escalada em relação a essas guerras tarifárias que os fundos estão fazendo. Então a gente traz aqui agora a posição de Kinea. Então ela tem uma cesta comprada, montou ali uma cesta comprada em dólar contra uma série de empresas, e aqui novamente aparece a moeda chinesa, mas além dela, de uma maneira geral, a União Europeia e Reino Unido chama atenção essa posição, porque há uma crença de que com o Trump os Estados Unidos vai intensificar o crescimento em relação ali a zona do euro, que já vem com uma dificuldade de crescimento bem grande. Então é um movimento. Essa parte de cesta comprada Brasil, ela tem uma questão que não tem a ver com o Trump, tá? Então a gente acaba não entrando no detalhe hoje, mas é outra posição que a Kinea acabou montando. Eles estão tomados em juros. O que isso significa? Eles esperam, em juros americanos, eles esperam que os juros americanos ele vai ser mais alto, isso muito por conta de um efeito de inflação mais alto. Eles acreditam que o Trump é inflacionário de uma maneira geral, e aí você precisa ter uma curva de um juros mais alto. Então é isso que a Kinea está apostando. Eles têm uma posição comprada, ainda falando de carry trade, em ouro, como a gente comentou, também é o caso da Verde, e aqui vendido em gasolina ou combustível de uma maneira geral. A gente pode lembrar aqui do petróleo, por tudo que a gente falou. Se o Trump promete ter mais barris de petróleo no mercado, então você tem esse preço do petróleo vindo para baixo, mas também vendido em soja e trigo, talvez aqui esperando uma produção maior também para esses dois setores, que é bastante forte nos Estados Unidos. Então aqui é algumas das posições da Kinea. Eu foquei para falar nessas posições que foram mais constituídas pensando nesse movimento do Trump eleito, tá? Aqui a gente traz a Capitalo, também bastante parecido. Então tem uma visão vendida em petróleo, muito por conta daquilo que a gente comentou, e também uma posição vendida em chinês. Então aqui a gente começa a ver com essas grandes gestoras quais são esses movimentos abruptos. E aqui, já para fechar, né, trazendo para a parte final, a gente consegue ver a importância de uma diversificação que esses tipos de fundos acabam causando na carteira, né? A gente vê a dificuldade que o Brasil está e como esses gestores de fundos conseguem se posicionar além de Brasil. A gente tira um pouco aqui do investimento em
só em juros ou posições brasileiras, em bolsa brasileira, e começa a trazer uma série de outros investimentos que a gente, assim, na pessoa física, é muito improvável a gente conseguir montar essas posições. Esses gestores de fundos conseguem montar, a gente sabe que alguns deles estão com dificuldade de performance na janela de 12 meses, 24 meses, mas quando a gente alonga essas janelas de investimento, são sim gestores que conseguem trazer dinheiro, conseguem bater o CDI, e quando a gente olha para a segurança de carteira, eles conseguem tirar essa concentração de Brasil. Muitos deles não sequer posicionados em Brasil, uma coisa ou outra, acaba tendo uma amplitude maior de investimento e trazendo uma diversificação na carteira dos clientes, que para uma gestão de nível de risco e retorno faz bastante sentido, tá? Então, esse é um resumo aqui do que a gente tem de Trump Trade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida que tenha aparecido, qualquer ponto que a gente não entrou, que a gente não falou, ou que queiram aprofundar, mandem aqui, deixem um comentário, que a gente faz uma outra live como essa, faz um outro podcast como esse, para tentar trazer essas soluções, tá bom, pessoal? Um abraço. E qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.